do camundongo mais famoso aos 100 anos de existência. The Walt Disney Company, ou somente Disney, como é popularmente conhecida, surgiu em 1923 e é hoje uma das empresas de entretenimento mais conhecidas do mundo inteiro. Meu nome é Mariane Fazi. Eu sou a Marcela Parreiras. E esse é o Sai do Pudim, o podcast para te tirar da zona de conforto e te ajudar a construir o seu consultório dos sonhos. Seja bem-vinda, bem-vindo no Trial episódio 97. E nesse episódio, a gente está estreando um novo quadro aqui na Mori Nutrir, né, Celo? Isso aí, a gente vai fazer o quê? Exatamente, a gente vai fazer o seguinte, ó, o nome do quadro é o seguinte, ó, o que a empresa, entre parênteses, então, o que a empresa tem a ver com a nutrição? Então, uma vez por mês, a gente vai trazer aqui no Sai do Pudim uma análise de alguma empresa. Então, Disney, sei lá, de repente uma Amazon da vida, um McDonald's, Uma enfim, Netflix. Uma Netflix. Uma vez por mês, a gente vai trazer aqui uma análise de uma empresa fazendo pontos, né? O que eles têm de pontos em comum com a nutrição e como que a gente pode aproveitar esse case de sucesso para trazer para o nosso mundo. Então, a gente está hoje inaugurando aqui esse novo quadro aqui no Sai do Pudim. E nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre a Disney, né? Como ela surgiu como essa produtora de animações, mas também com parque, com outros serviços, né, que ela oferece, porque o seu fundador, o Walt Disney, ele tinha planos muito maiores para ela. Ele queria que, além das animações, a Disney fosse um complexo de parques de diversões, onde as pessoas poderiam estar inseridas, envolvidas em um mundo de magia. E aí, Cela, qual é a sua relação com a Disney? Você sempre quis, assim, ser uma princesa da Disney? Você queria conhecer a Disney? Como era a sua vontade? Como era a sua relação com a Disney quando você era criança e agora adulta? A minha primeira memória da Disney era que na casa do meu avô ainda tinha aquelas vitrolinhas, sabe, de vinil? Sim. E eu não sei de quem que era. Eu acho que esses vinis eram dos meus primos, que são bem mais velhos que eu, tipo, 50 anos hoje. 50 e poucos anos. E eles tinham esses vinis que eram contando as histórias da Disney. Então tinha... E aí, o vinil era bonitinho. Também tinha, era vermelho, não era? Azul. Eu não... Isso tem, assim, Sim. Memória de infância mesmo. E além de eu achar lindo, era comum a gente ficar, tipo, deitado, assim, no sofá da casa do meu avô, escutando esses vinis. Uhum. Mas nunca tive sonho de ser a princesa da Disney. Definitivamente eu não era essas crianças, essas típicas de menina que, ai, princesa, não sei o quê, Barbie, essas coisas. Não era isso. Só que aí, quando eu tinha 10 anos, o meu avô participou de um sorteio. Sabe essas coisas que tem de final de ano? Que aí você compra num shopping. Sim. E aí você concorre? Essas promoções, né? Que, sei lá, vai lá, troca a notinha por um cupom, coloca na urna. Isso. Eu tinha 10 anos. E o meu avô ganhou, foi sorteado pra uma viagem pra Disney. E aí ele me deu. Aí ele deu pra mim. E aí, tipo, como era uma pessoa só, ele ia pagar pro meu irmão ir também. Mas daí meu irmão tinha medo de avião e o meu irmão não quis ir. Aí foi eu e 2 primos meus, um casal de primos. Tipo, eles eram bem mais velhos que eu. E aí eles foram pra me levar. E aí eu fui pra Disney. Bonitinho, eu fiquei naqueles hotéis. E eu fiquei assim, como era esse sorteio, eu fiquei hospedada no hotel que é do complexo da Disney. Era o All Star Music. Nossa, então era tipo assim, eu vivi toda a magia. Eu tenho uma memória de eu pegando a moedinha lá de, sei lá, 1 cento, jogando na fonte dos desejos e pedindo pra eu parar de ter medo de montanha-russa. E aí os meus primos foram, me colocaram na fila da Space Mountain, que é uma montanha-russa toda escura, assim, você só vê os rajados de luz. E eu não sabia que eu estava indo para esta montanha-russa. E aí eu fui, a foto, sabe aquelas fotos? Eu assim, berrando. E foi maravilhoso. Eu amo parque de diversão. E a minha história é que eu amo a Disney. Depois, adulta, em 2013, com meu dinheirinho do consultório maravilhoso, eu fiz uma super viagem que a nutrição me deu. Que aí eu fui com o Pedro. O Pedro também ama. Ele já tinha ido e foi nós dois. Aí a gente fez um cruzeiro
E depois a gente ficou uma semana na Disney, porque a gente ama montanha-russa, parque, essas coisas todas. Então, eu amo, 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 amo. E agora, recentemente, que levei a Nina, a gente foi pra Paris e aí fomos na Disney de Paris também. Que nem se compara. Então, quem tem o sonho... Assim, eu entendo, talvez seu sonho seja... A pessoa pode ter o sonho da Europa e aí, vamos lá no parque. Pode ser, mas nem se compara a Disney de Paris com a Disney de Paris com a Disney dos Estados Unidos mesmo, né? De Orlando. É muito lindo, assim. Eu amo, amo, amo. E vou quantas vezes for necessário. Tomara que a Nina goste muito, que aí eu sempre vou ter desculpa. Que eu vou levar a Nina. Mas acho que ela vai gostar, porque agora o aniversário dela já foi de Minnie. Ela gosta. Então ela vai gostar. Ela gostou da Minnie, ficou toda empolgadinha, assim. Eu gosto, eu viro criança, boto arquinho e vivo mesmo. Até roupinha eu ponho, de personagem. Bem criancinha, mas eu adoro. Muito bom. Bom, a gente trouxe aqui alguns tópicos, né, pra gente fazer essas associações e entrar um pouco mais nesse mundo da nutrição também, tendo insights, né, com a própria história da Disney. E aqui tem um primeiro fato curioso, né? O primeiro fato curioso dentro dessa história... Você já leu livros, né, sobre a Disney e tal? Eu já li 2 livros. Um que é sobre a própria Disney mesmo, né? Então, como encantar clientes, né, de acordo com a Disney. E o outro é Se a Disney Administrasse Seu Hospital. É um livro muito bom, inclusive, porque por mais que ele fale sobre hospital, dá pra tirar muitos e muitos, muitos insights pra consultório de nutrição. Então, foram 2 livros muito legais. Mas, enfim. Então, a gente tem uma primeira curiosidade aqui, é que o Walt Disney, né, o criador desse mundo da Disney, ele foi mandado embora de um jornal que ele trabalhava como cartunista. Por quê? Com a justificativa de que ele não era criativo. E aí, simplesmente, o cara foi lá e falou, cala a boca, sociedade. Foi ele tipo, ficou chupa com ranço. mundo. Ficou com ranço, você vai ver o que eu vou criar. Não sou criativo. Não é? Toma essa, segura essa. Enfim, então acho que aqui envolve um pouco daquilo que a gente fala, né? Do fazer até dar certo, mas principalmente sobre essa falta de apoio que às vezes a gente tem de pessoas que trabalham conosco, familiares, enfim. Às vezes a gente tem uma ideia, a gente tem uma habilidade, mas isso de alguma forma não é percebido. Ou às vezes porque você tá no lugar errado, né? Você ainda não se identificou qual é o seu lugar no mundo, sei lá. E aquilo realmente, né? Não tá na caixinha certa. E quando ele foi pra caixinha dele, ele, né? Fez tudo que ele fez. Enfim, o que a gente pode tirar de insight disso, Cela? Primeiro, é pra gente acreditar também nas inspirações que vem. Porque inspiração não é só uma inspiração, é um mix, né? Um insight que você tem a partir da sua experiência. E às vezes a gente fica escutando tanto do lado de fora quanto as nossas vozes, que podem vir super vozes sabotadoras. Sim. E que fazem a gente matar ideias que eram boas. Eu não acho que a gente tem que sair, tipo, dando vida pra tudo que a gente pensa. Sim. Putz, se eu desse vida pra tudo que eu pensasse, eu ia viver pra criar e não ia ter profundidade em nada. Então, eu acho que a gente tem que ponderar e não ficar desistindo, né? Tipo, se você sabe o que você quer e por mais que você vai duvidar, o caminho vai te desafiar, claro, de todo mundo. Às vezes a gente vai ser desafiado, vão acontecer coisas que... Mas e aí? Eu gosto muito da frase que eu falo, né? Quem é você quando tudo dá errado? E aí? Você vai desistir porque alguém falou que você não é criativa? Porque alguém considerou... Então, é a gente também acreditar mais na gente, nas nossas experiências, ter curiosidade e coragem para testar as coisas, para experimentar, né? Não, tem até um exemplo recente que é relacionado ao reality show que a gente produziu recentemente na Morinutri. O que aconteceu, né? Essa ideia, ela tinha surgido de 2020 para 2021. A gente levantou o orçamento de tudo como ia ser, mas ela tinha uma ideia, era uma ideia muito mais complexa do que realmente ela foi executado, né? E a gente ia fechar 20 pessoas dentro de uma mansão. E eu ia ficar, inclusive, confinada junto com essas pessoas. Tipo assim, ia ser um negócio muito diferente, né? Ia ter prova de eliminação, ia ter convívio, ia ter gravação ali basicamente 24 horas por dia. Era um modelo de reality show muito mais parecido com Big Brother.
E nisso, na época, o Leandro, né, que é meu marido, nosso sócio, ele, de alguma forma, vetou essa ideia. Ele falou, não, ele veio com, tipo assim, muitos baldes de água fria, gelados, com muito gelo e pedras enormes, assim, icebergs, falando, não vai colocar essa ideia, porque isso, porque é risco, porque não sei o quê, você vai colocar as pessoas em exposição, você não sei o quê, porque vai ficar lá trancado com as pessoas, vai dar briga, vai dar isso, vai dar aquilo. Juntou essa falta de apoio numa ideia junto com um absurdo de orçamento que eu teria que despender naquele momento. Porque como estávamos em pandemia, eu tinha que deixar essas pessoas confinadas 30 dias antes, para garantir, acho que 15, né? 15 dias antes, para garantir que elas não estariam com Covid. Todos os dias a gente ia ter que rodar teste de suavezinho para testar se elas não estavam com Covid e com a produção. E depois que terminasse o reality show, mais 15 dias de confinamento. Então, assim, ia ser um projeto muito extenso e muito caro também, muito por conta dos testes. Eu lembro que a gente tinha feito o levantamento, se eu não me engano, só de teste que a gente ia ter que fazer para produção e para as pessoas, era algo em torno de 100 mil reais. Então, assim, nossa, tava muito caro, tava muito fora da caixinha naquele momento, junto com o balde de água fria do Lê, que não acreditou no projeto. E aí, então, eu deixei esse projeto engavetado, né? Ficou bem guardadinho ali, aqui, né? Não saía, basicamente, toda vez que a gente tinha um lançamento do Smart, eu pensava no bendito reality show. E aí, até que este ano, eu não sei exatamente qual que foi o estalo que deu. E eu falei assim, cara, eu acho que eu vou colocar esse projeto em prática agora. Tá, aí eu lembro que eu e a Bruna, a gente falou, olhando a minha agenda, né? E falou assim, tá, mas que dia que vai ser? Ah, vai ser no Agosto de Ouro? Porque a gente, né, queria fazer um negócio grande. Ah, vai ser tal, vai ser tal. Aí eu falei assim, gente, a gente precisa começar as gravações em no máximo 30 dias. Porque eu o único mês da minha agenda que tem 30 dias seguidos sem eu viajar, sem eu fazer nada. Nada entre aspas, né? Tipo assim, tudo pra empresa, mas que seriam compromissos completamente remanejáveis e tal. É junho. Então eu preciso que isso aconteça em junho. E a gente tinha, sei lá, tipo, 30 dias pra levantar todo o projeto, que foi o que aconteceu. E aí, no final das contas, a gente modificou muitas coisas do projeto. Eu acho que o modelo que ficou muito bom pra ser um modelo profissional. Afinal de contas, a gente não quer ver nutricionista de calcinha, né? Não quer ver treta de por que você não lavou a louça. A gente queria ver qual era o nutricionista, ou se é fato que um nutricionista pode faturar bem num primeiro mês, né? Ainda mais começando na profissão. E foi o que a gente comprovou. Então, esse era o objetivo. E no final das contas, a ideia inicial, ela foi lapidada. E particularmente, eu acho que ela ficou muito melhor do que a ideia. Ela cumpriu muito mais com o nosso objetivo como empresa do que a ideia inicial, que era muito mais um Big Brother do que um Masterchef. Entendeu? E no final das contas, a gente acabou fazendo mais uma cara de Masterchef do que uma cara de Big Brother, o que foi excelente. Então, acho que é isso. Às vezes, a falta de apoio, ela vai existe em vários níveis. Desde o nível de, tipo, falar que você não é capaz, disso, daquilo, até olha, esse projeto é uma porcaria e não vai conseguir com ele e tal. Então, assim, existe essa falta de apoio e eu acho que quem empreende vai lidar com isso em todo momento. Assim também, como, às vezes, você me traz projeto e eu não compro, eu te trago projeto e você não compra. Sim. Tipo, e é isso. Às vezes isso acontece mesmo numa sociedade com pessoas, digamos, evoluídas mentalmente em relação a isso. Enfim, e aí eu acho que lidar é você amadurecer ou você insistir e falar, não, dane-se o resultado, eu vou lá vou bancar e se der errado, eu banho na minha conta, porque foi isso. Quando eu comecei a fazer o reality, eu falei assim, não, tá bom, bota na minha conta. Se der errado, bota na minha conta que eu assumo esse risco. E beleza. Então, eu acho que... E eu acho que é isso. A gente tem que saber, tipo assim, as coisas que a gente vai bancar. Tipo assim, gente, isso aqui tá decidido. Uhum. Vou bancar. Beleza? Beleza? Eles têm a relação ali e vai. E as coisas que, tipo, se você não tá 100% assim também, talvez é porque não seja a hora. Sim. E aí entra o segundo tópico, a curiosidade aqui, que eu acho que casa muito com isso. Você conhece, Mari, o Oswald, o coelhinho sortudo? Não conhecia até ler este roteiro. Pois é. O que rolou? Quem que é esse coelhinho sortudo? Olha só. O Walt Disney, ele tinha feito uma parceria com uma produtora. E ele descobriu que ele não tinha mais os direitos do primeiro personagem que ele criou, que era esse coelhinho. E aí, o que ele fez? Ele foi lá e focou na solução.
Ele não ficou focando no problema. Falou, ai, agora eu perdi meu coelhinho, quero meu primeiro personagem. Ele Oh, deve ter meu ficado Deus. puto primeiro, né? Deve ter Claro. dado o Ser chilique. humano. E aí Ficou depois puto. falou, tá bom, não adianta, né? Não adianta problematizar isso aqui, vou ter que resolver. E aí, o cara foi lá e falou, ok, perdi esse, não tem problema não. Quem faz um, faz outro. E aí ele foi e criou o Mickey. Sim. E foi assim que nasceu o Mickey. Como uma solução do problema do bichinho que ele tinha criado, que ele não tinha os direitos autorais. Então, imagina, se não tivesse esse impedimento com o Oswald, não ia ter nascido o Mickey. Sim. Mickey não existiria. Então, assim, tem coisa... E assim, se você tivesse feito o reality da mansão, talvez você não tivesse feito o laboratório, que era uma parada mais Masterchef. Sim. Talvez tenha sido melhor para aquele momento. E isso vai acontecer com a gente o tempo inteiro, né? Eu acho que também tem uma questão de maturidade, né? Porque, particularmente, eu não gosto muito de viver no e se. Mas é uma questão de maturidade, no sentido de... Tem pessoas que acontece um grande obstáculo e derruba ela. E ela nunca mais consegue se levantar e ela acha que aquilo foi a única oportunidade da vida. E que já era. Que já era. Nossa, então pronto. Roubaram meu coelho, tô puto. Vai ficar, tipo assim, sei lá, 50 anos em processo judicial. Murmurando. Exato. Vai levar aquele rancor pra vida inteira e vai ficar, tipo, não, eu vou roubar o coelho é meu, eu não sei o quê. A missão da vida dela é pegar o coelho de volta. E quando vê, o tempo acabou, você não fez porra nenhuma. Exatamente. Então, eu acho que é isso. Eu acho que não é incomum, né? A gente encontrar pessoas que desistem, né? De criar outras coisas porque se apegaram na primeira ideia. Se apaixonaram, casaram, juraram amor eterno na primeira ideia e ficam com ela até o final. E se tudo der errado, ela vai dar errado junto com aquela ideia e não se reinventar. Então, acho que esse ponto aqui, né, dentro da história da Disney é muito importante, porque isso também é sobre resiliência, é sobre se reinventar, é sobre enxergar novas oportunidades e, enfim. Isso tem até tudo a ver com a aula que eu fiz ontem para os Smarts, que tem a mentalidade, que é uma mentalidade mais escassa, e tem a mentalidade rica. Como assim? Esse negócio, se ele ficasse focado nessa escassez do único bichinho que ele poderia criar, que ele não é capaz de criar outro bichinho, ele não teria construído. E isso não é só assim, não é só da decisão de coisas que a gente perdeu. São decisões de deixar algumas coisas para trás para investir em ideias novas. Porque às vezes, por exemplo, casos típicos de alunas nossas. Uma aluna tá ganhando dinheiro e tá lá no nicho de emagrecimento. A vida dela inteira foi isso que ela fez, sei lá, a vida dela inteira, o tempo de carreira dela, 3, 5 anos nesse nicho. E ela se descobre no momento que ela não é mais feliz. Aquilo não tá casado com a missão dela. E ela tem a oportunidade de investir em outro nicho, de fazer uma transição segura, do jeito que você ensina lá no Smart e tudo. E às vezes, elas demoram e gastam uma energia mental e emocional muito grande para fazer essa transição. Sim. Porque é conseguir perder para ganhar, sabe? E às vezes também quando... esse exemplo que você tá dando é perfeito, porque às vezes chega casos, né? Pedidos de ajuda, enfim, que o pessoal me passa, para eu ajudar uma nutricionista que ela tá muito enraizada, principalmente com os investimentos dela em relação àquele nicho. Então, se é uma nutricionista, por exemplo, que ela é esportiva, é um caso até recente. Ela é nutricionista esportiva e ela fez muitas pós-graduações e ela fez mestrado em esportiva, isso, aquilo, mas ela tá se vendo mais dentro do nicho da saúde da mulher, mas ela não quer fazer essa transição porque ela é mestre em esportiva, ela é isso, aquilo, ela tem um monte de pós-graduação, ela é super boa em esportiva. Então, o argumento dela pra mim não é assim, mas eu gosto muito mais de saúde da mulher. O argumento dela é pra mim, mas eu passei meus últimos 5 anos estudando sobre nutrição esportiva. É isso aí. Então, assim, mas... Você não é a nutrição esportiva. Exatamente. E as pessoas... É comum isso, e isso é forma de pensar mesmo, é uma questão de cognição. Muitas vezes, pode acontecer das pessoas se confundirem com o trabalho. Você não é a nutrição esportiva. Tipo, a Mariane não é a Amor e Nutrir. A Mariane é a Mariane. A Mariane fundou a Amor e Nutrir. Mas a Mariane pode fazer infinitas coisas. A pessoa a Marcela, não é só
a nutricionista. Se eu tivesse apegada a isso, eu nunca estaria empreendendo. Porque eu tive que... eu fui lá, formei. Era o que eu queria. E eu queria trabalhar na parte de consultório e ambulatório. Fiz isso. Aí eu fui lá, fiz uma pós-graduação. E eu não parava de estudar. E eu já tinha investido investido pra caramba pra eu formar. Aí investiu mais pra eu fazer a minha pós-graduação. Uhum. E eu fazia dinheiro com aquilo. Só que aí eu decidi que eu queria estudar outras coisas além da nutrição. E aí, quando eu decidi, por exemplo, aceitar até sair de nutricionista clínica para dar um passo que era para trabalhar sobre o atendimento de nutrição, sobre a construção do modelo de atendimento, se eu tivesse ficado apegada a isso, eu nunca daria esse passo. E eu nunca aprenderia coisas novas. Porque eu tô me fechando e me rotulando. Porque, assim, a gente não é só isso. Uhum. Você fez essa graduação, mas você pode ser várias outras coisas. Você pode se reinventar e se reconstruir e criar coisas novas e executar e fazer mais. Então, assim, às vezes a gente precisa desapegar um pouco. E esse desapego é até uma questão de senso de identidade. Tomar cuidado para não trazer o trabalho para o senso de identidade. E eu falo isso porque em alguns momentos eu me percebi, tipo assim, quem é a Marcela? E aí eu me via falando só do meu trabalho. Sim. Eu acho que até a forma como a gente se apresenta, né? Todo mundo. A sociedade é assim. A gente chega em algum lugar, oi, tudo bem? Eu sou a Mariane, sou nutricionista, sou isso, aquilo. Então a gente sempre apresenta a nossa profissão. É. Tanto que muitas vezes, quando eu vou começar grupo de emagrecimento, por exemplo, né? Eu sempre começo, né? Falando, se apresentem, por favor. Mas olha só, eu não quero saber a sua profissão, não quero saber tal coisa, não quero saber tal coisa. Porque pra pessoa se apresentar. E não pra ela falar. Uhum. Porque acontece... Aí depois eu explico, né? Porque muitas vezes a gente acredita que a gente é a nossa profissão. Sim. E a nossa profissão é como a gente ajuda o mundo a ser melhor de alguma forma. Mas não é o que nos define. Enfim, e isso realmente... Isso aí. Muito bem, linda. Outra coisa maravilhosa aqui que a gente tem pra falar sobre a Disney é que, fala sério, né? Isso não é à toa o sucesso, tanto dos parques, da experiência, dos filmes, tanto quanto existem muitos livros e até treinamentos, tanto fora dela quanto dentro dela, né? Existe um treinamento que você conhece os bastidores mesmo, conhece lá por dentro da Disney. Enfim, porque de fato a Disney, ela é uma referência em atendimento ao cliente, né? Então, quando a pessoa, ela entra num parque, ela sente a magia. Particularmente, eu não sou a melhor pessoa pra falar sobre isso, porque eu nunca fui na Disney. E até então, não era uma vontade, mas agora, né, aqui a galera que... A gente tava conversando um pouco mais sobre isso hoje, Marcela, Letícia, enfim, a gente tava conversando um pouco mais. Aí eu já falei assim... Aposto que agora você vai só pra ver como que é a experiência do cliente. É. Agora ela tem um motivo para ir pra Disney, gente. Presta Mas é atenção. engraçado. Mesmo quando eu li os livros, eu não senti toda essa vontade. Mas, de fato, é fato. Assim, é uma referência mundial, né? Em relação ao atendimento, toda essa experiência do cliente. Mas é isso, ela, você, conhecedora do parque, foi 3 vezes já em diferentes momentos. Você foi criança, você foi jovenzinha e você foi mãe pra Disney. Olha, Tipo, em 3 momentos completamente diferentes. e que maluco que é isso. E nos 3 você virou criança, é isso? Nos 3 eu virei criança. Nos 3 eu voltei a ser criança. No primeiro eu era uma criança e eu fiquei encantada, admirada. Gente, porque assim, eu tinha 10 anos, né? Então são algumas memórias. Eu lembro até hoje que eu tava no parque da Disney, só que eu tava com uma pochete do Pernalonga, que não é da Disney, é da Hanna-Barbera. E aí o cara falou assim, ele falando inglês, e eu não sabia porra nenhuma, e ele zoando assim. Aí depois meu primo me explicou o que tava acontecendo. Então, assim, a criança com aquela pureza dela, eu lembro das minhas roupinhas, eu lembro das roupas que eu estava. Eu lembro que eles tinham acabado de inaugurar o Animal Kingdom, que tinha que tem uma árvorezona, assim, que aí tem, tipo, esculpido na árvore um monte de bicho, umas coisas, um negócio muito maluco. Eu lembro da minha experiência na montanha-russa. Então, assim, o negócio é tão emocionalmente envolvente que ficou na minha memória. E isso é experiência. Aham. Então, assim, pra você ter um monte de... Eu tenho várias, não é uma, eu tenho
várias memórias da primeira vez que eu fui na Disney. Desde eu descendo no hotel com o dinheiro lá que meu avô tinha me dado um dia, então eu fui com um orçamento e eu bonitinha gerenciando meu orçamento, trouxe presente pra todo mundo da minha família, Nossa! acredita? Eu era uma pessoa muito boa. Uma criancinha muito boa. Ser Eu de lembro luz. da minha mala, assim, eu abri, aí tinha os bichinhos de pelucinha pros meus priminhos que, tipo, a Rafaela... Não, a Rafaela ainda não tinha nascido, mas tinha a Luana, que é 1 ano mais velha que a Rafaela. Eu trouxe pra Luana, eu trouxe pros meus primos todos, porque eu tinha ganhado no meu avô, então eu tava meio que representando. Então, meu dinheiro era pra trazer... Comprei um Game Boy Color pro meu irmão. Nossa! Foi boa parte do meu orçamento. Eu fiquei indignada, mas isso não fui eu que quis, não. Meu avô me obrigou. Ele falou, isso aqui vai, mas você tem que trazer o negócio do seu irmão. E ainda com as fitas, porque custava muito caro. Eu acho que, tipo, metade do meu orçamento era o Game Boy Color do meu irmão. Um Game Boy verde que eu comprei pra ele. E eu sempre fui apaixonada com canetas coloridas, coisas, desenho. Tipo, as pessoas que estudaram comigo na escola, eu era aquela pessoa... Sabe o caderno lindo? Era o meu, linda. Tipo, era tipo uma artista, assim. Eu gostava disso. Então, eu ficava... Pra mim, era tipo assim... No meu paraíso! E ainda tinha um orçamentozinho pra poder comprar essas coisinhas. E era, tipo, muito diferente do preço daqui. Na época, imagina dólar 1 pra 1. Sim. Quando eu fui, era dólar 1 pra 1. Então, as coisas que eu achava, tipo assim... lápis de cor... como é que chama? Uma marca rica que eu sonhava em ter. Não é crayon? Existe isso, essa marca? Existe. Eu acho que é. Aquela de latinha. Ai, então assim, olha só. Então, 2 coisas você percebe pela minha fala. Como eu sou consumista. Desde pequenininha. Desde sempre. E segundo, o quanto aquilo me envolveu emocionalmente. Porque para eu ter essas lembranças tão vívidas, isso é a experiência do cliente. Sim. É envolver emocionalmente. Quando fui adulta, também tenho as minhas lembranças, também boas lembranças de consumo, boa parte do meu orçamento, do meu dinheiro maravilhoso lá do consultório, meu Open Doors, que eu nem sabia que chamava Open Doors. 30 mil reais, linda, que eu gastei nessa viagem. Olha que maluquinha. Eu comprei computador novo, 3 relógios Michael Kors, óculos Ray-Ban. Eu voltei trabalhada, estilo patizinha, entendeu? Mas realizei meus sonhos. Mas enfim, tô falando tudo isso porque... para mostrar o que é experiência, né? É isso, envolver emocionalmente o cliente. Então, fica na memória de um jeito. É o que você faz com a caixinha do amor quando chega. O que aconteceu recentemente no retiro. Todas as emoções, todas as coisas que as pessoas passaram, elas nunca mais vão esquecer do retiro, do Requise. Sim. Nunca mais, vai ser uma memória que tá, assim, forte na cabeça delas. E a todo momento, seja no online ou no presencial, a gente consegue criar essa experiência a partir principalmente das emoções que a gente desperta. Sim. Até escutando um podcast, você tá criando uma experiência ali. Sim. E eles são muito fodas nisso, né? É a beleza, é o cheiro. Eles trabalham com todos os sentidos. As coisas são vívidas. Você entra no mundo, parece que tá no mundo paralelo. Recentemente, com a Nina... E ver uma criancinha pequenininha, encantada, aí foi, pra mim, o curtir foi, eu achei que a Nina ia, tipo assim, cagar pras coisas. Aí quando foi uma menina de menos de 2 anos, encantada, aquilo me encantou. Pra mim foi, tipo assim, e não foi só, tipo, eu e o Pedro, a gente ama os brinquedos. Daí minha sogra ela ficava com a Nina, aí a gente teve o nosso momento, vamos ser criancinhas juntos. E teve um momento com a Nina. E aí, tipo... cansamos, vamos ver a Nina. E aí ver uma criança de menos de 2 anos se envolvendo com aquilo, eles são muito... né? Tipo, eu achei que ela não ia nem ligar pra nada. Ela curtiu real. Ela, sei lá, se ela vai lembrar disso. Acho que não, porque, putz, memória de 2 anos. Não, memória de menos de 2 anos, acho que não vai rolar. Mas eles são muito bons. Sim. Eles são muito bons, eles são... Sim. Quando eu li os livros, eu trouxe muitas coisas de insight mesmo pra dentro do consultório. Inclusive, tem várias coisas do consultório Smart. Essa coisa de experiência de 5 estrelas foi total do Smart. Mas coisas do tipo, fala. Porque tem coisas que envolvem dinheiro. Igual, construir um espaço incrível, bonito, com isso, com aquilo. E isso envolve dinheiro. E então eu precisei
traduzir algumas coisas que não fosse tanto investimento assim de dinheiro, até mesmo para as nossas alunas poderem aplicar. E tem coisas que são simples, que dá pra gente fazer na fala mesmo, sabe? Então, por exemplo, aquela questão da zona segura. Então, aqui, né, quando a gente tá numa mesa de atendimento, tem inclusive um tapete aqui embaixo, que é igualzinho lá dentro do nosso consultório, que também tem um tapete embaixo. Eu sempre falo, olha, agora a gente tá aqui na nossa zona de segurança. A gente tá aqui em cima desse tapete, a gente tá aqui dentro, né, em cima conversando sobre essa mesa. Cara, é a nossa zona de segurança, você pode me falar o que você quiser. Então, isso é uma forma de quebrar gelo em algumas situações, quando eu percebo que a paciente tem alguma coisa, mas não quer me falar, mas... Enfim, então eu venho e trago a zona da segurança, porque isso é uma coisa que eu li num dos livros. Outra coisa também é a questão do hospital da Disney. Porque o hospital, ele inclusive é um dos top 3 dos Estados Unidos, e toda forma, o NPS é altíssimo, inclusive de atendimento, e também toda forma que eles conduzem alguns dos procedimentos. Mas para mim, uma das coisas que ficou no hospital, e que realmente faz muito sentido, é você explicar para o paciente tudo que ele está vivendo. Então, assim, a enfermeira chega e fala, estou colocando dipirona por causa da dor do sei lá do quê. Estou colocando... E aí, eu percebo quanto que a gente se sente muito mais seguro quando existe uma explicação do porquê está acontecendo tudo. É fato. Tipo assim, porque senão entra uma enfermeira, mexe em você, aplica um monte de coisa, lá, você nem sabe tá com um trem nos calquê, de repente você começa a ficar zonzinho. E aí você fala, não, é diferente. Olha, eu vou aplicar tal remédio em você, talvez te dê um pouquinho disso, mas é normal, tá? Fica tranquilo, nada vai acontecer. Qualquer coisa, clica ali, aperta ali o botãozinho, tanana. Tipo, é muito diferente. Então, você ir narrando o que você está fazendo. E eu comecei a narrar a minha consulta. Olha, então agora a gente vai fazer a avaliação antropométrica. Enquanto, assim, não é uma coisa que demora. Enquanto eu estou fazendo, eu vou narrando. Olha, a gente vai fazer agora a avaliação antropométrica, tá? Então, eu vou aferir aqui 4 medidinhas de você, porque isso a gente vai avaliar a capa de gordura que tá aí por cima de você, nas caquetas, né? Então, ir narrando a consulta faz muita diferença pra tranquilidade, para o cliente entender o que você tá fazendo, até pra aumentar a percepção de valor do cliente. Sim. Porque muitas vezes a gente faz coisas importantes e a gente não fala nada. E o cliente simplesmente não sabe que a gente tá fazendo aquilo. Não enxergou. Você não ajudou ele a ver. Exatamente. Então, assim, a percepção de valor do cliente não acontece sobre aquilo porque ele fala assim, eu fui na nutricionista, ela me passou um plano aqui, ponto final. Mas, tipo, olha, vamos agora aplicar essa ferramenta para eu entender o seu comportamento e, a partir dela, eu ajustar a tua conduta para o que você precisa e parará. É muito melhor você aplicar um DISC explicando do que só aplicar lá um questionário com um monte de pergunta nada a ver pro cliente, que ele vai pegar e falar assim, nossa, o que é isso? Que louca. Por que eu tô fazendo Por que eu tô fazendo isso? Então, explicar a ferramenta X, explicar a avaliação assado, né, a avaliação Y, explicar o cardápio, cada passo do cardápio, tudo isso foi uma coisa que eu peguei no livro. E quem é aluno do Consultório Smart sabe que a gente realmente faz isso, que a gente realmente ensina isso. E eu acho que isso é uma das coisas que aumenta a percepção de valor. Que é o que dentro do Consultório Smart, inclusive, eu trago como exemplo da pata da galinha. Né? Então, e esse exemplo da pata da galinha serve pra tudo. Porque, afinal de contas, o que acontece, né? A pata vai lá, bota o ovinho, quack. Beleza, botou o ovinho. A galinha é um escarcéu danado. Ela avisa todo mundo que ela está botando um ovo. Então, o que acontece? Eu sempre falo para as minhas alunas e alunos, sejam galinhas, cacarejem, falem o tempo inteiro, berrem o que vocês estão fazendo. Não só para o marketing, mas também para a fidelização do cliente, também para a experiência do cliente. Porque isso é uma forma da pessoa enxergar mais valor no seu trabalho. Porque ela está falando, ele está trabalhando ali, ela está fazendo X coisa ali. E senão, isso fica meio cego, né? A pessoa não consegue entender o que você está fazendo. Então, acho que isso foram insights, né, importantes que eu aplico até hoje dentro dos nossos produtos todos. E sabe uma coisa? Não é só do que você está fazendo. Inclusive, o que você faz quando o cliente não vê. Por exemplo, a pessoa foi lá e ela respondeu um questionário pré-consulta. Você, ao longo da primeira consulta, evidenciar que você, de fato, leu o questionário pré-consulta, a pessoa vai falar, olha... Não, é uma das primeiras frases. Olha, eu li o seu questionário, já estudei, mas então eu vou repetir aqui algumas coisinhas só pra confirmar se tá certinho mesmo, tá? Eu sempre evidencio, sempre. É muito importante. Pra pessoa não achar que, nossa, eu que respondi um senhor questionário e ela nem leu, ela nem falou nada sobre o questionário.
Então, eu sempre trago isso. Isso é importante também. E não só aí. E também levar dessas coisas pra rede social. Sim. Porque, por exemplo, você não mostra pro seu paciente que tá na sua frente que você lê artigo. Uhum. Você não fica lá, o paciente você tá chega, tem uma estudando. penca de artigo aqui que, nossa, tá lido e tal. Ninguém vê isso, ninguém vê o seu bastidor. Então, você evidenciar o seu bastidor em outros locais, né? Também é essa história aí da galinha, né? Que eu tô falando. Mas foi algo que eu aprendi com o livro da Disney. Na verdade, o livro diz como a Disney administraria um hospital. Muito bom. Outra coisa que eles fazem, né? A Disney vai lá, pega os filmes que já deram certo e faz remakes. Sim. Igual agora, esse tanto de live action, que eu assisti praticamente todos. Pra o quê? Reconectar com a minha infância. E aí as pessoas elas vão assistir por nostalgia, por curiosidade, ou até mesmo pra criticar. Elas vão lá pra ver. E aí, o que acontece no mundo da nutrição? Quantas vezes a Nutri vai lá, faz coisas incríveis, mas também por falta de gestão, nem sabe que o que ela tá fazendo é incrível, porque ela não metrifica, não olha nada, e depois aquilo morre e ela nunca mais faz de novo. Sim. Quantas vezes a gente já viu nutricionista que vai lá, tá fazendo uma coisa boa e simplesmente para. E aí você vai perguntar, mas por quê? O que aconteceu aqui, fulano? Olha, dentro do Olimpo, várias vezes você pega lá. O tempo inteiro. Você vai ver lá, tipo assim, olha, fulano, o que aconteceu aqui no mês de agosto que você teve esse pico? Ah, lembrei. Sabe o que é? Em agosto eu fiz uma parceria lá com a fulaninha, uma influencer, tal. E aí ela me marcou, e aí a gente fez live junto, aí fez não sei o quê. Nossa, fulano, mas por que você nunca mais fez live com essa pessoa? Ah, não sei, esqueci. Falei, olha só, olha o impacto que teve aqui. Então, até as pessoas que metrificam... Então, assim, algumas não repetem. Porque, primeiro, não sabem qual que foi o fator que afetou e que gerou aquele resultado. Então, é um passo atrás ainda. E outras que, sabe, fica... Eu falo que é a síndrome da fazeção. Só faz. E nunca analisa o que tá fazendo para criar a inteligência do negócio. Então, assim, repetir as coisas que dão certo. Por que não? Colocar uma roupinha diferente. Essa ideia do live action é o quê? Pegou uma coisa que já existia, um clássico que deu muito certo, deu uma certa retraduzida, porque a cultura, o que a gente fala hoje é diferente, e colocou lá com pessoas mais da vida real, foi uma coisa meio adultizada, e ó, aqui, os bobinhos, os trintões. Os trintões, tudo assistindo. No tempo livre, no meu tempo do ócio, o que eu quero fazer? Vou lá no Disney Plus e assisto um filmezinho desse, uns Divertidamente, umas outras coisas. Inclusive, tem vários filmes da Pixar que dá pra tirar altos insights em relação à inteligência emocional. E aí, Nutri? Não, o que é? O que é que você mandou bem e nunca mais repetiu? Que você vai repetir agora, depois desse podcast. E também eu acho que muita gente fica correndo atrás da próxima mina passo. de ouro. Tipo, o próximo hackzinho. Então, ao invés de eu pegar e falar assim, nossa, isso aqui deu muito certo. Gente, olha, eu fiz um grupo de desafio e aí tivemos 100 pessoas. Dessas 100 pessoas eu vendi pra 30. Dessas 30, 25 compraram um programa nutricional. Ai, que delícia. Ai, agora eu quero alguma coisa diferente. Tipo, por quê? Por que, criatura divina? Por que mais diferente? Por que você não pega aquilo que você já sabe que deu certo, replica agora em vez de 100, bota uma meta de 150 pessoas e, tipo, e vai otimizando aquilo que você já fez. Então, acho que isso é importante. E realmente, assim, você trazer repaginado, né? Eu acho que é isso, é você criar uma caixinha nova para entregar um produto que já existia, deu sucesso, fez muito sentido. E é isso, às vezes você tem aí um produto no seu consultório que... eu fazia antigamente uma imersão de culinária. E, nunca mais fiz. Cria isso de novo, cria de uma outra forma, traduz isso para o mundo online, traz um novo formato, né? Numa nova embalagem. E é isso, acho que a gente tem que testar coisas que já deram certo com toda certeza. E também uma coisa que a Disney faz, né? Que é algo que a gente fala bastante dentro do módulo de posicionamento do consultório Smart, módulo 2, que eles assumem as bandeiras que eles acreditam, né? Que sim, provoca muita polêmica, né? De fato, existe ali a turma do
nossa, que maravilhoso eles estarem falando sobre isso, ao mesmo tempo que surge a turma do, nossa, não acredito, porque eles estão acabando com a história que já foi feita e parará e parará. Mas assim, é bom lembrar que a Disney é uma empresa também, né? É uma empresa sobre histórias inventadas, né? Eles não retratam a história da humanidade, né? Então, assim, tá tudo bem, gente. A Cinderela ser negra, tá tudo certo, tá? Não tem nenhum problema. Não existe essa história real. Então, por exemplo, né, eles trouxeram aqui a Halle Bailey como foi a primeira atriz negra a interpretar Ariel, que até então era, né, branca e ruivinha e etc. Então, eles deixam muito claro esse posicionamento deles em relação à preocupação com a inclusão, com a diversidade. A Merida também, que foi protagonista do filme Valente, né, aquela do cabelão ruivo cacheado, ela recusa o casamento arranjado que a família dela propôs pra ela. Então, assim, existe sim uma repaginação de filmes, porque, lembra, essas histórias... Na verdade, não foi nem o Walt Disney que inventou muitas dessas histórias, né? Eram histórias... antiguíssimas, de 1800 e alguma coisa. E aí tiveram os filmes em animação, tipo da Cinderela, da Branca de Neve, da Chapeuzinho Vermelho, mas tudo isso eram histórias muito antigas, né? E existe essa repaginação. Só que esses filmes, de alguma forma, alguns envelheceram mal. Envelheceram com uma... A mensagem caducou. A mensagem já não é mais... Não faz sentido pra sociedade que a gente vive hoje. E, enfim, então eu acho que faz muito sentido, sim, eles fazerem esses remakes, eles mudarem de alguma forma ali o curso de algumas histórias e assumirem as bandeiras que eles acreditam. Acho que é um posicionamento que eles têm. E é isso aí, né? Então, eu acho que é importante, né? A gente... realmente colocar em prática o posicionamento e aquilo que a gente acredita. É claro que você não precisa, se você não quiser, entrar em temas tão polêmicos assim, mas tipo assim, fala o que você acredita. A tua agenda editorial, as tuas palestras, o podcast, enfim, as coisas que você produz, elas precisam ser coerentes com realmente as suas ideias, porque senão você se torna um robozinho de falar coisas só o que a sua audiência quer ouvir. E mais do que isso, né? Às vezes eu acho que não Passar pano pra audiência, que nunca vai evoluir. Mas a real, eu acho que muitos nutricionistas, eles não... como posso dizer? Eu acho que muitos nutricionistas, não é que eles não querem falar para a audiência deles. Eles não querem falar para os nutricionistas que seguem eles. Entendeu? Então, tipo assim, eu sou contra ou sou a favor de X coisa. Ai, mas isso eu vou receber um monte de comentário de outras nutricionistas me criticando. Então, eu acho que muitas vezes elas deixam de produzir conteúdo para quem realmente geraria o valor por medo da represália das colegas de classe. Acho que muitas vezes acaba sendo isso. Mas, aqui a gente tá colocando, né, como fazendo paralelos da Disney com o mundo da nutrição, que é isso. Então, assim, uma das coisas que faz a Disney ainda ser... Gente, a gente tá falando de uma empresa centenária. A gente falou de uma empresa centenária. Então, a gente tem que olhar para essas empresas, por mais que você concorde ou não, a gente tem que olhar para essas empresas e falar assim, caraca, o que elas fizeram de certo para estar há 100 anos ganhando muito dinheiro. Então, uma das coisas que a Disney faz até hoje muito certo é que eles assumem as bandeiras que eles acreditam e ponto final. Muito bem. E aí, isso... a nutricionista pode fazer levando a nutrição que ela acredita. E não necessariamente expor a vida pessoal ou não sei o quê. Posicionamento, não, eu acho que tem essa confusão em relação conceitual. Tipo assim, você não tem que ser polêmica, você não tem que mostrar a sua vida pessoal. A não ser que você queira. Que isso faz parte da sua personalidade, que você esteja ok com isso. Mas não é isso que a gente tá falando. É você falar das coisas que você acredita, é falar e defender a nutrição que você acredita. Se você é contra o low carb, é você lá peitar e falar por que você é contra, por que você não tá a favor disso, por que não. Se você é contra o não sei o que, do glúten, do tal, ou se você é a favor, é você ir lá e bancar a sua ideia e seu posicionamento. Isso é posicionamento, é bancar e defender o que você acredita. E não necessariamente expor coisas que você não quer expor. É uma questão... é um debate de ideias. E não é uma porrada entre pessoas. Não é uma briga. É um debate de ideias. Então, se você
defende a sua ideia com fragilidade, se você não tem convicção, você vai ser engolida. Se você não coloca convicção, você vai ser engolida. Você fica insegura no que você fala, ninguém vai querer comprar de você. Porque você não tá vendendo uma ideia. Porque antes da gente vender um serviço, a gente vende uma ideia. A cada consulta, a gente vende uma ideia. A cada contato que você tem com o paciente, você tá vendendo uma ideia pra ele, você tá vendendo um estilo de vida, você tá vendendo... A gente vende o tempo inteiro. E a gente precisa ficar bom em fazer isso. Por isso que eu costumo falar, inclusive, foi até um post que ontem eu fiz lá nos stories, que geralmente o nutricionista que ele é ruim em vender, ele é ruim em fidelizar. Porque se ele não sabe... É porque tudo no final das contas é sobre persuasão. E tudo no final das contas é sobre posicionamento. Sim. Então, tipo, como que você tá expondo as suas ideias e como que você está vendendo as suas ideias. De uma forma que não existe certo, não existe errado. Mas existe a forma como a forma que você acredita que aquilo vai ser conduzido e a forma como você atrai essas pessoas que também acreditam sobre aquilo ou vão passar a enxergar a sua verdade, né? Tô colocando aqui um entre aspas, a sua verdade como a verdade que elas querem pra vida delas, né? Enfim. Então, acho que... Tem uma outra coisa que eles fazem muito bem, né? Não param de inovar nunca. Não. Eles criam produtos novos até hoje. Eles não ficam dependendo só do Mickey. Inclusive, você viu que essa semana eles anunciaram, acho que vai ser 10 bilhões investidos até 2026 em melhorias nos parques. Acho que foi isso, não foi? Saiu essa reportagem no G1, se eu não me engano. Que eles falaram, né, que eles vão investir 10 bilhões... nos próximos 3 anos para melhorias da empresa de uma forma geral, trazendo aí muitas novidades. E o ecossistema de negócios, plataforma de streaming, sim, né? Então, do nada, não, Netflix foi a primeira. Licença que eles têm. Esses brinquedos. E a Renner quer lançar uma coleção da Disney. Paga royalties pra eles, Disney, queridos, né? Então, 60 bilhões. Eu pensei que era 10 bilhões. Então confundi. Eu falei 2026, 10 bilhões. Então é o contrário. São... Caraca! 60 bilhões. 60 bilhões nos próximos 10 anos. Imagina o quanto que essa galera fatura, gente. Se eles vão investir 60 bilhões nos próximos 10 anos. Você tem noção? E aí, tipo assim, não para. O que eu queria falar de ecossistema de produtos é que, assim, eles usam bem a marca, né? E vão desenvolvendo coisas novas para atender o público deles. Então, veio a parada da Netflix e aí vem o Disney Plus. Eu assino o Disney Plus. Eu também. Então, assim, eles estão em vários mercados diferentes. Eles colocam a marca dele e onde tem o cliente dele, ele vai inventando coisinha nova para fazer. E eles trouxeram, né, outras empresas também relevantes para dentro de tudo isso, tanto para os parques como, por exemplo, para a plataforma de streaming deles. Então, por exemplo, a Marvel tá tudinho dentro da Disney, dentro do Disney Plus. Star Wars, Avatar, Harry Potter, enfim. Então, assim, é antenado no que tá dando certo também, para eles trazerem para dentro da casinha deles. Enfim, foi criando um ecossistema de negócios. Sim. E isso eu quero levantar uma bandeira. Porque o nutricionista não precisa só ser um fazedor de consultas. Sim. Não é? Querida, a gente pode muito mais do que fazer consulta. Inclusive, ontem eu tava fazendo uma mentoria e eu falei isso pra elas, linda. Falei, gente, vocês não deveriam ficar gastando todo o seu tempo atendendo feito malucas. Vocês têm que ter o tempo. Tem que ter a sexta-feira dia de princesa. Da ociosidade, de pensar em coisa nova para você fazer mais dinheiro. Se pensar como marca, pensar nos seus próximos passos, na sua evolução. Só que assim, também não adianta passar o carro na frente dos bois, né? Primeiro você constrói a sua autoridade, né? Vai criar seu método, enfim, vai reforçar a sua autoridade enquanto nutricionista. Mas uma vez que você tem uma marca, meu amor, o céu é o limite. Você pode vender tudo e mais um pouco para sua audiência, para os seus clientes, solucionar dores diferentes. E isso não tem a ver com vender a hora. Então, tô falando isso para vocês entenderem que sua vida não precisa ser só fazer consultas. O céu é o limite para você, se você fizer um trabalho de base bem feito. E como que se faz um trabalho de base bem feito, Mariane? Linda, fazendo bem bonitinho, seguindo bem bonitinho todos os passos do consultório Smart, não é verdade? Porque o trabalho de base, acho que isso é importante falar, é agenda infinita.
É a agenda infinita. A agenda infinita, ela traz toda a jornada do cliente. São os 8 passos que um cliente faz dentro de um consultório da nutricionista. Ele te descobre, ele passa a te acompanhar em algum lugar, que pode ser geralmente uma rede social, mas pode ser em outros lugares. Te acompanhando, ele desperta, começa a ser despertado, né, no desejo de ser seu cliente, a partir da autoridade, da conexão, enfim, de tudo que você vai mostrando pra ele, que você é realmente um nutricionista incrível. Quando desperta o desejo, é onde geralmente ele vai te mandar aquela mensagenzinha maravilhosa, Nutri, quanto custa a sua consulta? Você fazendo uma boa PUV, uma boa sessão clareza, enfim, você fazendo um bom pitch de vendas pra ele, ele vai agendar. E aí, quando ele agenda, ele tem que comparecer, ele tem que chegar na primeira consulta. Porque tem um bocadinho de gente que agenda, mas não vem pra primeira consulta. Vindo pra primeira consulta, é onde você vai apresentar um mundo pra ele de possibilidades. Principalmente, apresentar como que vai ser o tratamento dele a partir de agora, quais os produtos que você tem que ajudam ele naquele momento. Então, você mostra pra ele como que ele começa. Ele começando, ele vai aplicar o seu tratamento. Ele vai colocar em prática o seu plano alimentar, a sua prescrição, enfim, tudo que você desenhou para ele. E ele, aplicando o seu tratamento, o único caminho possível é vencer, porque quem aplica, vence. Quem faz, vence. Então, ele vence. O que é o vencer? É ele chegar no resultado esperado, chegar no objetivo. E chegando no objetivo, a régua dele vai estar aqui, ó, altíssima sobre o seu trabalho. Ele vai estar satisfeito, vai estar feliz. E a partir desse momento, ele começa a te indicar. Então, quando ele te indica, volta lá para cima. Ele te apresenta para pessoas novas. Essas pessoas novas te descobrem, te seguem, desejam seu trabalho e agendam. Só que elas fazem tudo isso muito mais rápido, porque agora elas têm uma prova social. Teve um amigo, teve um familiar, alguém que elas confiam, que te indicou. E elas viram a transformação naquela pessoa. De repente, aquela pessoa emagreceu, de repente, aquela pessoa tá treinando melhor, de repente, aquela pessoa, sei lá, se livrou de cólicas, né? Igual a gente tava aqui falando sobre isso. Enfim, aconteceu alguma transformação nela. E aí, então, agora, o paciente que vem indicado, o cliente indicado, ele desce muito mais rápido nesse funil. E isso é o básico. Isso é o que todo nutricionista deveria estar fazendo. Porque qual é o grande problema? O que eu vejo? Uma polarização. Tem o nutricionista que ele foca só em atendimento, e aí ele esquece completamente de fazer captação, posicionamento. Aí ele é um PhD, um nutricionista incrível, mas com a agenda vazia. E aí o mundo não sabe da genialidade, do poder que esse nutricionista tem de mudar o mundo. E o outro lado é aquele nutricionista que não foca na experiência do cliente, não foca no estudo, não foca na experiência, faz uma consulta padrão, aquela consulta ridícula que a gente aprende na faculdade, e aí só fica no marketing, só fica no Instagram o dia inteiro, marketing, acho que é isso. E aí, no final das contas, tá fazendo o quê? Um marketing vazio. Porque quando o paciente chega lá pra realmente fazer a consulta, é uma consulta que não tem diferencial, que não tem transformação, que não tem nenhum uau, uma consulta rápida, padrão, sem nada de diferente. E aí a pessoa fica frustrada, o paciente fica frustrado. Poxa, acreditei tanto naquela pessoa, na internet ela parecia tão diferente. Quantas vezes a gente não vai num profissional que a gente pensa isso, né? Nossa, mas na internet ele parecia tão bom. E a gente chega pra fazer a experiência, não tem. Então, as duas coisas, elas precisam ser muito casadinhas, elas precisam dar muito juntinho para um consultório ser sucesso. E quando eu tô falando de um consultório de sucesso, eu tô falando de um consultório que fatura 10 mil com constância, 20, 30, 40, 50 mil reais por mês com constância. A gente tem um número enorme, né, de nutricionistas que faturam 200 mil reais no ano. Ou seja, que fazem pelo menos 18 mil reais, 16 mil reais por mês com constância dentro do consultório. Chegando no faturamento. A gente tem algumas alunas que faturam 500, 800 mil no ano, 1 milhão no ano. Então, é isso. E isso esse sucesso financeiro dentro da nutrição só é possível quando a gente segue a agenda infinita. E essa agenda infinita é o consultório Smart inteiro. Porque quando você segue ela, aí sim você tem um consultório inteligente, um consultório Smart. Então é isso, meus amores. Esse é o consultório Smart e a gente super te convida a fazer parte dele, né? A gente sempre está com turmas abertas, né? A cada mais ou menos 2, 3 meses a gente está com turmas abertas e vai ser um prazer te receber na próxima turma. Muito bem. Nutri, muito obrigada por estar com a gente em mais um episódio. E se você está assistindo a gente no YouTube, já deixa o seu like, porque eu tenho certeza que esse conteúdo riquíssimo já te colocou em outro nível aí de desenvolvimento na nutrição. E uma coisa importante também, né, Cela?
estamos inaugurando o nosso quadro hoje. Hoje a gente falou sobre a Disney. Hoje o tema aqui do nosso podcast foi o que a Disney tem a ver com a nutrição. Mas quais são as outras empresas que você quer que a gente analise, que você quer que a gente traga outros insights sobre elas? Deixa sua sugestão aqui abaixo nos comentários, que a gente vai preparar aí esses conteúdos especiais para vocês. Muito bem. Então, um beijo grande e sai do pudim, Nutri. Sai, Nutri. Beijo, tchau, tchau.